Então, bora lá, vamos começar. Então, na aula passada a gente deu uma geral, né, instructs, e eu disse que eu ia separar para a gente falar um pouco sobre ponteiros aqui nessa aula aqui, né? Então, vejam, interpretem essa aula meio que como uma parte 2, tá? Da aula anterior. Então, a gente vai ver sobre ponteiros, né, e métodos mais aprofundados em Go. Então, a gente vai ver o que são ponteiros, né? Passagem de valor versus a passagem de referências, os operadores de e-comercial e de asterisco, ponteiros instruct, os métodos em Go, os métodos com valor versus os métodos com ponteiro e exercícios práticos. Então, por padrão, né, a gente vai ter variáveis em Go, elas são copiadas ao atribuir. E muitas linguagens também são assim, né? Então, por exemplo, eu digo que A é 10, eu digo que B é igual a A, então B também vale 10, e depois eu altero o valor de B para 20. Só que se eu imprimo A e B, eu não alterei o valor de A original, né? Porque eu criei uma cópia de A para armazenar ela em B, e depois eu alterei o valor em B, então o valor de A está sendo preservado. Então esse conceito aqui vocês conseguem entender. Eu sei que é péssimo eu falar que A igual B, A igual a 10, B igual a A, e assim vai, mas é mais para entender o conceito de que nas maiorias das linguagens, sempre que a gente faz isso, a gente está copiando os dados, né? Então eu não estou dizendo que A e B aqui se equivalem no sentido que se eu alterar o valor de B, eu também altero o valor de A. Não, é como se eu tirasse uma print do momento, né? Então nesse momento A vale 10, e aí esse 10 está sendo copiado lá para B. Então, depois se eu alterar B, eu não estou alterando A em momento nenhum. Né? Percebem que a gente não está alterando A aqui. Então, se eu imprimir A e B, o que eu alterei foi o B, né, que virou 20. Então, o A se mantém como 10. Então, se a gente quiser alterar o valor original, a gente vai precisar usar ponteiros. Então, como é que vai funcionar isso? Primeiramente, o que é um ponteiro? Né? Então, um ponteiro ele vai armazenar o endereço de uma variável em memória. Por exemplo, a gente tem aqui os operadores para esse tipo de operações, né? Então, o e-comercial ele vai acessar o endereço. Então, lembra quando a gente vai imprimir não, perdão, a gente vai receber algum valor, eu tenho que usar um e-comercial quando eu uso um scan. Por quê? Porque eu estou escrevendo no endereço de memória daquela variável, tá? Então, por isso que a gente usa esse e-comercial, né? Esse e-comercial ele pega o endereço de memória. E o ponteiro, né, o asterisco, ele vai acessar o valor guardado nesse endereço. Por exemplo, aqui já é um caso diferente. Ó. Eu estou dizendo que x vale 10 e que p ele está sendo associado ao endereço de x. Então, se eu imprimir p, vai imprimir para mim o endereço de x. Só que eu imprimir o ponteiro de p, eu vou imprimir o valor, né, que está atribuído. Então, se eu vim aqui em código e fizer que p é 10. Opa, perdão, é x é igual a 10. Deixa eu aumentar aqui também. Deixa eu fechar o terminal. Então, x é igual a 10. P é igual ao endereço de x. fmt println p. fmt println o endereço, o ponteiro de p, né? Se eu executar isso aqui, olha só, ele me traz o endereço de memória, o qual o x está guardado, né? O endereço de memória que o x está sendo guardado e o valor, né? Que está. E aqui o outro é o ponteiro de P, ou seja, o valor que está guardado neste endereço de memória. Então aqui é só a nível de exemplo, tá? De como fica organizado esse tipo de coisa. Então a gente usa esses ponteiros para acessar os valores no o valor guardado naquele endereço, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer com ponteiros é eu estou deixando de criar cópias e eu estou alterando os valores através de uma outra variável. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, falar aqui, acho que eu vou até fazer aqui na frente, ó, alterar valor por ponteiros. Então, x vale 10, p é igual a x, e agora eu estou acessando aquele valor, né? Então, aqui é como se eu estivesse acessando o valor 10 na variável e estou alterando ela por 20. Então, percebe que em momento algum a gente altera diretamente e diz que x vale 20. Mas aqui ele altera, né? Então, se eu fizer endereço, o ponteiro de p agora vai ser igual a 20. Se eu imprimir o x, né? Em momento algum eu fiz x igual a 20 aqui. Mas caso eu rode, ele vai imprimir, ó, aqui.
Inclusive aqui também, né? Esse daqui, deixa eu só alterar isso. Pronto, ó. Então x vale 10. O P ele é uma referência para o endereço de x, tá? E aí quando eu altero esse ponteiro, eu estou alterando o valor original de x. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que eu estou dando toda essa volta para explicar ponteiros? Quando a gente for fazer métodos que alteram valores em structs, eu vou precisar de usar ponteiros. Por quê? Quando a gente utiliza o ponteiro, eu estou alterando aquela própria estrutura, aquele próprio tipo. Quando a gente vai alterar algum valor, por padrão, usando structs, sempre que a gente chama o método, a gente está chamando uma cópia daquela struct. Então, sempre que a gente altera valores, eu estou alterando os valores da cópia e não da struct original, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma estrutura de usuário que tem nome e idade, e aqui eu tenho uma função de aniversário, né? Que recebe um usuário U, passando um ponteiro e incrementa 1 a idade. Então, vamos fazer aqui usuário, nome, string, idade int, func aniversário. Eu vou até chamar sem o ponteiro para mostrar para vocês, tá? O ponto idade mais mais. Então, eu vou fazer aqui usuário, dois pontos igual ao usuário, nome upio, e aqui eu vou passar como idade, 23. Se eu fizer agora usuário ponto aniversário, eita, eu tenho que passar aqui que é uma função. Nossa, eu passei errado aqui. Não, eu tenho que passar, perdão, aniversário do usuário. Depois eu imprimir, né? Println usuário. Vou imprimir aqui antes e depois. Println usuário. Então eu estou criando o usuário, vou imprimir os dados dele. Então aqui é o pré-função, pré-func, e aqui é o meu pós-func. Só para a gente conseguir diferenciar o que é cada coisa. Então, se eu executar esse meu código, olha só aqui embaixo. Pré-função upio idade 23, como a gente tinha esperado, só que aqui eu tenho o aniversário do usuário. Então, eu, teoricamente, teria que aumentar a idade dele, mas não a aumenta. E o usuário aqui, só que ele está imprimindo a mesma idade, né? Então ele não aumentou. Tanto que se eu fizer um fmt.println dados... Então, de criar um struct com um retângulo com altura e com largura, vai ter que ter um método área, que vai retornar a área do retângulo, em uma função chamada dobrar tamanho, que vai dobrar tanto a altura quanto a largura do retângulo. E aí você vai testar também os comportamentos. Aqui o segundo caso é uma structzinha mais legal de conta bancária, onde a gente vai ter um método depositar, que vai realizar um depósito na conta, um método sacar, que vai retornar um booleano, se deu certo, o saque, além de, obviamente, alterar o valor da conta, o valor do saldo, e o método exibir saldo,